Olá pessoal, aqui é o professor Evandro com a resolução das atividades da semana 4 do PET 5. Essa semana faz o fechamento de toda a matéria de circunferência trigonométrica, os arcos trigonométricos, com as atividades propostas pelo PET. Carlos sabe que a área do paralelogramo da figura, onde o ângulo alfa mede 7π sobre 90 radianos, é igual a 30 vezes o seno de 7π sobre 90 centímetros quadrados. Só que o Carlos ele dispõe da tabela das funções trigonométricas em graus. Então, para ele saber quanto que vale isso, ele precisa saber quanto que vale 7π sobre 90 em graus. Então, como que a gente vai fazer isso aí? Bem simples. Vai transformar o 7π sobre 90 em graus. Né? O que é radiano, transformar em graus. Quando a gente faz isso, o π vale 180. Então, eu vou pegar 30 vezes o seno de 7π sobre 90, vai ficar igual a 30 vezes o seno de 7 vezes 180 graus, dividido por 90. Fazendo a multiplicação e dividindo por 90, vai ficar 30 vezes o seno de 14π. Então, o ângulo que corresponde ao 7π sobre 90 radianos é o 14. A alternativa correta seria a alternativa B. No PET está tudo A, então seria a segunda alternativa, né? Que representa a letra B. Número 2. A imagem representada na figura 1 é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe, de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema de fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura 2, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então, era para ficar assim, ó, a tela, só por conta de um problema no ponto A, né, que estava fixando a tela ficou desse jeito. Ela se desprendeu e ainda ficou num ângulo de 45 graus ao horizonte. Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girar rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo o que foi estabelecido, é girando em um ângulo de... Então, a gente coloca aqui de novo, né, a mesma imagem. A gente vê que se eu giro ela aqui no sentido anti-horário, no sentido horário, eu vou completar 45 graus, porém, ela ainda não está na posição original. Para ela ficar na posição original, ela vai ter que andar mais 90 graus. Aí ela vai ficar na posição original. Dessa forma, para ela fazer o giro menor, um ângulo menor, inferior a 360 graus, ficaria os 45 mais 90 igual a 135 graus no sentido horário. Então a alternativa correta é a letra B, né? Então assim, é uma questão de Enem, viu gente? E ela é bem batidinha. É muito comum você ver ela em muitos concursos e às vezes o Enem até repetir ela, porque ela é muito de lógica, de observação, né? De recolocação. Às vezes na hora da prova do Enem você não vai fazer tantos cálculos, você vai mais direto. Mas o jeito de raciocinar mais simples é esse aí. Questão 3. Quando os ponteiros de um relógio marcam 1 hora e 50 minutos,
qual a medida do menor ângulo formado por eles. Então, vamos observar um relógio marcando 1h50. Eu vou mostrar uma maneira de fazer essa atividade. Se caso você fez de uma outra maneira e vai chegar na mesma resposta, considere a sua maneira de fazer, né? Mas eu vou mostrar aqui usando, aplicando o máximo que eu posso com a matemática, né? Com os cálculos que me são possíveis. Então vamos observar os ponteiros dos minutos. O ponteiro do minuto, para ele dar uma volta completa no relógio, ele dá uma volta completa no sentido horário e ele faz uma volta de 360 graus. Cada minuto. São quantos? Para ele dar uma volta inteira, são quantos minutos? 60. Então eu pego 360 graus e divido por 60, que é igual a 6 graus. Cada minuto que o ponteiro dos minutos anda, ele anda 6 graus. Como aqui falta 10 minutos para ele completar a sua volta, ele falta 60 graus, que são 10 minutos vezes 6 graus. Então, do ponto aqui, ó, dos 50 até os 60 minutos, eu tenho 60 graus. Então, essa parte toda aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, eu tenho 60 graus. O ponteiro das horas faz o mesmo trajeto dos minutos, porém o distanciamento dele em relação aos minutos é maior, né? De uma hora para outra, ele gasta uma quantidade maior de espaço, ele tem uma abertura maior. Então, o ponteiro das horas, para ele dar uma volta completa, 12 horas, ele gasta, cada hora que ele movimenta, de 1 para as 2, de 2 para as 3, de 3 para as 4, e assim por diante, ele movimenta 30 graus. Então, 1 minuto seria 30 graus dividido por 60. Ou seja, o ponteiro das horas se movimenta meio grau a cada minuto. Para ele movimentar 30 graus, é só em hora, de cada em hora. Ok? Considerando que o ponteiro das horas já deu 1h50, ou seja, 110 minutos, você vai pegar 110 e multiplicar por meio grau, que foi o tanto que esse ponteiro das horas andou. Ele não andou só 60 minutos, ele andou mais de 60 minutos, porque ele está quase chegando a 120 minutos, que equivale a 2 horas. Somando o ponteiro dos minutos, que deu 60 graus, mais o ponteiro da hora, que deu 55 graus, a gente chega a um ângulo de 115 graus. Essa seria a forma mais correta, assim, mais prática, não digo prática, mas assim, mais de melhor entendimento para entender esse exercício. Se você fizer ele no olhômetro, às vezes de uma outra forma, você tem o risco de marcar a alternativa correta. A diferença para 120, 115 e 110 é só de 5 graus. Então, dessa forma aqui, você consegue provar que o ângulo formado entre o ponteiro dos minutos e o ponteiro das horas equivale a 115 graus. Questão 4. Camila gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça circular que possui 500 metros de extensão, localizada perto de casa.
a praça, bem como alguns locais ao seu redor, e o ponto de onde inicia a caminhada estão representadas na figura abaixo. Em uma tarde, Camila caminhou 4.125 metros no sentido anti-horário e parou. Qual dos locais indicados na figura é mais próximo da sua parada? Então, gente, vamos observar uma coisa. A Camila andou 4.125 metros. A praça tem uma extensão de 500 metros. Então, vamos ver quantas voltas Camila deu. Apesar que isso não é relevante para esse probleminha. Eu vou pegar 4.125 e dividir por 500. Aí vocês vão me perguntar, mas Evandro, é uma praça circular, dando uma volta completa, não dou uma volta de 360 graus? Sim, você dá uma volta de 360 graus. Mas o probleminha não te falou qual foi a quantidade de voltas, em qual grau de voltas a Camila andou. O probleminha te passou quantos metros Camila andou. E te deu a extensão da praça, né? A praça toda tem 500 metros de extensão. Então você pega 4.125 e divide por 500, dando um total de 8 voltas completas. Ainda sobra 125, porque 4.125 dividido por 500 dá 8 voltas completas. Porém, sobra 125 metros. Divide de novo por 500, vai dar 1/4 de volta. Repare que Camila anda sempre no sentido anti-horário. Então ela começa aqui no ponto de partida aqui e vai andando nesse sentido aqui, ó, anti-horário. Então ela deu 8 voltas e num determinado momento ela parou, completando os 4.125 metros andados. Quando ela para o quê? Em 1/4 de volta, aproximadamente. 1/4 de volta, saindo desse ponto de partida, no sentido anti-horário, ela vai sair daqui até na padaria. Então ela vai parar aproximadamente perto da padaria, que é a alternativa letra E, que é o ponto onde a Camila vai parar na sua caminhada. Questão número 5. Um jogo eletrônico, o monstro, tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra a figura. A parte que falta do círculo é a boca do monstro. É o ângulo de abertura, que mede 1 radiano. O perímetro desse monstro em centímetro vai ser de quanto? Então, a primeira coisa que a gente vai ver o perímetro, né, da circunferência completa. Imagina que esse monstro aqui seja um círculo completo, sem essa parte que está faltando aqui, ó. Então fosse todo fechadinho, bonitinho. A gente pensa que vai ser 2πr. Como o raio vale 1 centímetro, a circunferência completa aqui vale 2π. Essa abertura aqui tem um ângulo de 1 radiano, certo? Então, vamos lá. Se aqui, essa abertura aqui, o ângulo mede 1 radiano, quanto que vai medir esse pedaço que está faltando aqui do monstro, né? Que é a abertura da boca dele, que é o tamanho que está faltando aqui, o arco que está faltando da circunferência. 1 radiano é a medida de um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio. Então, se o raio vale 1 centímetro, essa abertura aqui que está faltando também vale 1 centímetro. Então, como que a gente vai somar esse perímetro de todo esse monstro? A gente vai pegar 2π menos 1. Esse menos 1 aqui é o que está faltando aqui, ó. É esse pedaço que está faltando. Então, vale 1 centímetro. Então, é 2π menos 1 mais 1 centímetro, que é essa parte de cima, que é o raio aqui de cima, mais 1 centímetro, que é esse outro raio de 1 centímetro.
resolvendo a expressão, eu vou ter 2π mais 1, que é o quê? O perímetro do monstro todo. Então, a letra E. 2π mais 1 centímetro. Questão 6. Uma indústria calçadista fez uma pesquisa com 450 alunos de um colégio estadual e obteve os seguintes dados. 48% usam sandália, 22% dos alunos usam tênis, 30% dos alunos usam sapatos. O resultado anterior foi representado pelo gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, né? Ele é um gráfico circular, onde cada setor representa uma porcentagem daquilo que foi pesquisado. Sendo assim, podemos afirmar que o ângulo θ mede qual desses calçados representa o ângulo θ? É o sapato. O sapato representa esse ângulo. E quantos alunos usam o sapato? 30%. Então a gente vai pegar 30% de 360 graus, que equivale o quê? A 0,30 ou 0,3. É o que representa os alunos que usam sapato. Para saber quanto que mede o grau desse ângulo, θ, eu vou pegar 0,3 e multiplicar por 360 graus, que é o setor completo. Então, eu vou ter um valor de 108 graus, que representa a letra D. Então, o ângulo θ mede 108 graus. Então, é só pegar a porcentagem do gráfico circular, que é 360 graus, 30% de 360, 0,3. Para mim, saber quanto que representa em graus aquele ângulo, só multiplicar de novo por 360, chegando a 108 graus. Questão 7. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que divide o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping, e sua lente pode ser direcionada remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Então, ela está apontada nesse ponto aqui, gente. E o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber. Então, a primeira mudança ele faz 135 graus no sentido anti-horário. Então, ele estava aqui, fez uma mudança de 135 graus, ele deve parar aqui com a lente na região sudeste, né? A segunda mudança, ele faz 60 graus no sentido horário. Então, ele estava aqui, movimentou 45, veio para a região sul. Andou mais 15 graus, parou mais ou menos aqui, ó, entre a região sul e a região sudoeste. Na terceira mudança, ele faz 45 graus sentido anti-horário. Então, ele volta 15 aqui, mais 30 aqui. Ele fica entre o sul e o sudeste. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com menor amplitude possível no sentido noroeste, devido ao movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, primeira coisa, toda vez que a câmera da lente, né, a câmera se move no sentido anti-horário, é positivo. No sentido horário, negativo. A roda dos ventos tem 8 pontos. 360 graus dividido por 8, 45 graus é a distância de um ponto para o outro. Né? Então, se está no leste, vai para o nordeste,
ela se movimenta 45 graus. Sendo nordeste para o norte, mais 45 graus. O ponto inicial dela, né, quando a câmera está lá no início dela, que é na posição leste, ela está a 0 grau. Não fez movimento nenhum. Quando ela está no ponto noroeste, ela está o quê? A 135 graus do seu ponto de partida. Então vamos lá. Inicialmente ela estava no sentido oeste, 180 graus. Então ela estava nesse ponto aqui. Na primeira mudança, de 135 graus, no sentido anti-horário. Então ela andou 135 graus. Deve ter parado aqui no ponto sudeste. Depois ele fez uma outra mudança, 60 graus no sentido horário. Então ela deve ter parado mais ou menos entre o sul e o sudoeste. Depois 45 graus no sentido anti-horário. Deve ter ficado mais ou menos aqui, ó, entre o sul e o sudoeste, e sudeste. O controlador pede para ele fazer mais um movimento, porque ele ficou sabendo do movimento suspeito de um cliente. Qual que vai ser a quarta mudança que esse controlador vai fazer? Para ele saber disso, eu vou colocar a quarta mudança como uma variável, x. Vou somar todas as minhas mudanças anteriores e subtrair pela minha movimentação inicial. Então vai ficar 300 graus, que foi a soma de todos os movimentos anteriores, mais o próximo movimento, igual a 135 graus, que é o ponto inicial dele. X vai ser 135 graus menos 300, x vai ser menos 165 graus. Se é menos, é no sentido horário. Então, 165 graus no sentido horário, que é a letra E. Então, a letra E vai ser a resposta dessa questão. Sobre o sistema cartesiano, considere-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radiano, conforme a figura. Supõe que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pela circunferência dessa malha, não podendo passar pela origem. Ou seja, ele quer que se faça um deslocamento do ponto B até o ponto A sem passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a... Então, primeira coisa, se a gente considerar o percurso do ponto B até o ponto A sem passar pela origem, a gente vê que passa por 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente já poderia considerar a letra A como resposta certa. Ele quer saber o quê? Qual o menor percurso possível para atravessar de um ponto B até o ponto A. Então, vamos pegar o π, considerar ele como 3,1, ele vale aproximadamente 3,14. O probleminha falou que poderia considerar só apenas uma casa depois da vírgula, então ficaria 3,1. Fazendo a multiplicação de todas as alternativas aqui, eu obtive essa distância. Na letra A, 10,07, B, 10,13, C, 10,20, D, 10,27 e na letra E, 12,33. Qualquer uma dessas medidas mais a quantidade de deslocamento. Como
ele quer a menor possível seria o quê? 10,07. De novo, letra A. Então, a alternativa que melhor representa a solução para esse probleminha é a letra A. 2 vezes π vezes 1 dividido por 3 mais 8. Então, essa seria a nossa resposta a ser marcada. Para você que chegou até o final da aula, muito obrigado e até a próxima semana. Até lá!